chegar diante do Pai e falar: Pai, estou sofrendo, sim, é verdade, mas obrigado por tua fidelidade. Amados, isso muda radicalmente a situação, a forma como você vê a situação. Quando você substitui a ingratidão pela gratidão, quando você substitui o ódio pelo amor, quando você substitui o egoísmo pela liberalidade, isso promove profunda transformação. E no meio do sofrimento, assim como Jó fez, ele agradece. Ele olha para Deus com o coração grato. Diante do sofrimento, no olho do furacão do sofrimento, quando fazemos isso, com certeza, isso vai mudar a forma como estamos encarando o sofrimento. Uma segunda lição que nós podemos observar aí da forma como Jó fala. O que vocês percebem? Primeiro, ele estava grato. Seu coração estava grato. Ele estava ali doente, é verdade. Ele havia perdido tudo, é verdade. Ele estava à margem da sociedade por causa do sofrimento. No entanto, havia gratidão em seu coração, e o seu coração estava derramado diante do Pai em profunda obediência, entrega. Sabe quando você entrega os pontos mesmo? Não dá mais, está aqui, eu não consigo. Está aqui, Deus. Tudo vem do Senhor. O bem vem do Senhor. O mal também vem do Senhor. Então, o Senhor está no controle. Ah, como isso é difícil para nós. Por quê? Sabe por quê? Porque nós somos acostumados e treinados a ter a ilusão de que controlar o nosso destino é algo muito mais fácil. Ou é o correto a se fazer. Nós somos treinados para isso. Então nós queremos controlar a nossa vida, controlar o outro. Enfim, nós temos essa síndrome de controle. E não percebemos que isso nos faz mal. Que isso é um peso que nós não conseguimos carregar. Esse controle que nós achamos que temos sobre a nossa vida é um controle que não existe. É algo que não existe. Quando nós achamos que existe, isso é um peso que traz ainda sofrimento sobre nós. No entanto, quando nós nos achegamos diante do Pai, em todas as situações, sejam elas de sofrimento ou de alegria, e nós depositamos diante dele, aos pés dele, aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, aquilo que queremos. Amados, com esta entrega, nós podemos lidar com o sofrimento de forma muito mais sóbria, de forma a aprender, de forma a crescer, de forma que poderemos então, depois que passamos pelo sofrimento, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais tarimbadas, pessoas mais maduras, e não pessoas paralisadas, pessoas amarguradas, pessoas tristes. Quando nós olhamos o sofrimento por essa ótica, conseguimos no meio do sofrimento ter gratidão, conseguimos no meio do sofrimento depositá-lo diante do Pai, depositar a nossa vida diante do Pai, nós podemos então passar pelo sofrimento e aprender com ele. Quando nós sofremos, a primeira atitude que nós temos é nos trancar em nossos calabouços, em nossos quartos, em nossos trabalhos. Enfim, é tentar nos alienar da vida. Para quê? Para ver se o sofrimento passa. Isso aconteceu também com uma pessoa muito importante na Bíblia, que é aquele profeta, o Elias. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Ele estava lá, fugindo dos profetas que eram inimigos da fé.
Depois de fazer grandes coisas, é verdade, ele fez uma grande revolução, mas mesmo assim fugiu, ficou com medo, se deixou levar pelo sofrimento, e ele foi parar dentro, da onde? De uma caverna. O sofrimento faz isso com a gente. O sofrimento faz isso com você. Faz com que você se bloqueie numa caverna. No entanto, abra nesse texto para nós vermos. No entanto, qual é a primeira palavra? Ele chora. Olha, pai, eu fiquei sozinho, olha, Deus, eu fiquei sozinho e tal, e tal, e tal. Qual é a palavra que Deus diz a ele? O que Deus diz para Elias aí? E? Sai. Amados, sai. O sofrimento fez com que Elias se enclausurasse numa caverna, e Deus vai ao encontro de Elias e fala: Elias, vem para fora. Amados, olhem para mim. Para que nós estejamos aprendendo a lidar com o sofrimento, nós, eu e você, precisamos sair da caverna, encarar e colocar diante do Pai. Se você observar esse texto, Elias choraminga, é verdade, eu fiquei sozinho, tadinho de mim, mas só quando ele saiu da caverna é que Deus mostrou para ele aquilo que Deus já havia feito. Para lidar com o sofrimento, a gente tem que fazer isso. Fazer como Jó, no meio da dor, derramar o coração grato diante de Deus. No meio do sofrimento, entregar diante de Deus a vida. No meio do sofrimento, ao invés de se fechar na caverna, sair para fora e ir ao encontro do Pai. Assim, nós vamos aprender a lidar com o sofrimento, e não seremos endurecidos por ele como argila, mas pelo contrário, ele fará com que nós sejamos mais aptos a nos moldar às situações que precisamos encarar na vida, porque hora ou outra nós poderemos sofrer. Eu começo meus estudos de piano com 8 anos de idade. Aos 13 anos iniciei minha carreira nacional. Aos 18 anos, minha carreira internacional. Mas aos 26 anos, numa queda, eu perdi a mobilidade dos dedos e eu percebi que se eu não usasse praticamente o 4º dedo da minha mão direita, eu conseguia recuperar a velocidade. Depois de 7 anos de volta, eu comecei a sentir a síndrome dos movimentos repetitivos. Eu tive que me afastar da música novamente. Voltei a estudar, voltei a me aperfeiçoar, e a vida dos sonhos volta. Mas, saindo de um teatro, sou assaltado, uma barra de ferro na cabeça, todo o lado direito comprometido. 1 ano depois, eu estava fazendo as tais 21 notas por segundo e volto ao Carnegie Hall. Mas, infelizmente, após 2 anos, os médicos me chamam em Miami e falam: nós vamos ter que cortar o nervo da sua mão e você nunca mais vai tocar piano. Começo uma carreira com a mão esquerda. Um tumor também eliminou a minha mão esquerda. Formei a minha Baquiana Jovem, a minha Baquiana Filarmônica, as duas agora estão uma orquestra única. Eu levei a minha Baquiana para o Carnegie Hall e começo o hino nacional. Quando acabou o hino, eu viro para a plateia, eu vejo lá em cima as bandeiras do Brasil. Eu agradeci a Deus e ao fato de ser brasileiro e de estar conseguindo fazer música e levar música até o fim da minha